Somos um na proclamação do reino em São Paulo. Esse é o tema de missões estaduais. Todo mês de junho estaremos aqui nesse tema, falando de missões estaduais, dos projetos missionários do Estado de São Paulo e todos os recursos que serão gerados nesse mês de junho serão enviados para a nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, que vai fazer a administração desses recursos para avançar com os projetos missionários no Estado de São Paulo. Então, nós tivemos já 3 mensagens dessa série com esse tema, Somos um, para que o mundo creia. Foi isso que Jesus pediu ao Pai. Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que todos creiam que Tu me enviaste. Então nós precisamos nos unir para que o mundo creia que Cristo é o Messias, o ungido, o Cristo, o enviado de Deus. Também ouvimos quarta-feira passada que somos um contra o diabo. Tiago, escrevendo a sua carta, disse que a gente precisa se unir para não sermos influenciados e nem prejudicados pelo diabo. Ele disse, olha, existem guerras, existem contendas, existem muitos problemas na igreja, mas se vocês se unirem e se submeterem uns aos outros, resistindo ao diabo, ele fugirá de vocês. E no domingo passado, nós ouvimos o Fabiano, nosso querido Fabiano, surdo do Ministério Sinalizando o Reino. Ele pregou sobre somos um para que todos ouçam. Essa mensagem foi muito emblemática. Somos um para que todos ouçam, uma mensagem que foi pregada por um surdo. Olha que coisa linda. E eu fui pregar segunda-feira lá na PIB de Mogi, e estava tendo lá, viu, Janete? Cadê a Anice? A Anice já está lá atrás? Não. Está por aí, né? Ah, ela está fazendo a volta para não passar na... né? Entendi. Então, lá em Mogi, Janete, tinha lá no culto que eu preguei um intérprete e um surdo. Era um culto de homens, mais de 100 homens, lá na segunda-feira, negócio extraordinário. E aí foi legal, falei com ele qual era meu sinal, meu nome e tal, e tal, e tal. E aí eu passei o contato de vocês para o intérprete de lá, que ele falou que quer alinhar, que eles precisam aprender mais, que eles precisam aumentar o ministério lá e tal. Passei o contato. Ele já fez o contato com você? Pronto. Está vendo aí? Ó, PIB Itaim é referência. O negócio aqui é top. E aí, hoje então nós vamos ver sobre somos um contra a solidão, porque hoje é dia dos namorados. Quem está com namorado aí? Quem está de namorada aí hoje? Ó, Jailce, Kelly, Clodoaldo e Flávia, Lília e Digo, mais quem? Digas e Tati, Edu e Karen, meu amor está lá atrás, minha namorada. Eu botei hoje os pastores do Brasil inteiro pedindo, bota a foto aí da namorada. Aí eu botei uma foto, eu novinho, beijando a Ana Paula, magrinho, cheio de cabelo. Aí botei lá, primeiro beijo, dia 20 de março de 2002. Aí os caras, tá certo essa data aí? Eu, tá certo. Não é possível, Manu? Eu falei, eu namorei 1 mês, noivei 2, casei, 1 ano depois o Manuzinho estava nascendo, é isso mesmo. É vapt-vupt. Mas quem de namoradinho? Olha, Kézia e Wagner, eita, casal da Bahia, top. Ô, gente, vocês têm que segurar esses dois aí, ó. Daqui a pouco eles vão acertar tudo e já vão ser membros da igreja. Você vai batizar, né, menina? Você vai batizar e nós vamos pedir a carta dele lá da Bahia. E tá vendo aí, Cauã? Toda sua. E cadê seu Zé, menino? Ele não veio hoje? É? Logo hoje, ele sempre vem todo bonitão. Dia dos namorados. Ele ficou para fazer uma janta caprichada, Sinira. Você, Sinira, você. Tá vendo, meninas? Discipulado aí, ó. Vocês têm que ser discipuladas pela Sinira. Tem o Pedro e a Elísia também, eles não quiseram falar. Vocês são namorados também. Ó.
Mas quem? Vanes hoje não está com o namorado. Ah, o Igor, Tina, Marilúcia e Luiz estão de casal. Acabou de chegar o Zaia, Danice. Ah, o Marildo está aí? Cadê o Patito? O Patito está lá, cuidando do estacionamento. Que bênção, vários namorados aí. Então vamos lá, que saindo daqui nós temos que fazer uma graça ainda, né, meninos? Hein? Posso ouvir um amém? Então vamos. Somos um contra a solidão. E o texto dessa noite é Gênesis 2:18. É uma frase que a gente já ouviu centenas de vezes, mas às vezes não parou para prestar atenção nos detalhes. Diz assim, ó: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente já ouviu essa frase várias vezes. Pregações, estudos e casamento, a gente, sobre a criação do homem. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Ajudadora, auxiliadora e tantas possibilidades de tradução dessa frase nós já ouvimos e sabemos de cor. Mas eu quero olhar um pouco mais a fundo e tirar daqui algumas lições preciosas para a unidade da igreja, para a unidade da família, para a nossa unidade enquanto seres humanos. Primeira coisa é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para lutar e vencer a solidão, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque às vezes a voz de Deus é a única voz que nós teremos. Mas eu quero te dizer que ainda que a voz de Deus seja a única, ela é suficiente. Porque Jó não tinha mais amigo, não tinha mais a esposa, não tinha mais os filhos, não tinha riqueza. Ele diz: só me sobrou o meu Redentor, mas eu sei que Ele vive e vai se levantar ao meu favor. Às vezes nós precisamos lutar contra a solidão, mas às vezes a gente se vê sozinhos. Às vezes a gente fica sozinho. Às vezes a gente mesmo se coloca na solidão. Porque com as nossas atitudes a gente repele as pessoas. E aí a gente fica sozinho. Às vezes nós somos alvos de preconceito, e aí a gente fica sozinho. Às vezes a gente é alvo de alguma injustiça, e fica sozinho. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Esse negócio está caído. A balança está caída. Não está mais justo, não está mais honesto, não está mais santo, desde Gênesis 4. Nesse momento aqui, ainda não tinha o pecado, mas hoje o pecado já está aí dominando há milênios. Então nós não podemos nos iludir de que nós não vamos sofrer em algum momento da vida com essa nossa inimiga que é a solidão. Às vezes ela bate na porta e entra, às vezes fica só uma noite, às vezes fica uma semana, às vezes fica um mês. E nós precisamos aprender a lidar com ela. Como? Ainda que eu esteja sozinho, se Deus falar comigo, eu já não me sinto mais só. O problema é que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Portanto, assim como Deus não é sozinho. Mas pastor, existem outros deuses? Não, Ele é um Deus, mas em 3 pessoas. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito estão nessa comunhão perfeita, nesse ajuntamento trino e triuno, de que se eles colocaram em nós a imagem e semelhança, então nós temos no nosso DNA espiritual, psicológico, sentimental, está entranhado na gente o desejo e a necessidade do encontro, de estarmos juntos com alguém, porque o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito junto. Por isso que a gente sozinho
parece que está faltando alguma coisa. Porque nós fomos criados para a convivência, para a comunhão, para os relacionamentos. Porém, o texto diz: o Senhor Deus disse ainda. Meu irmão, a Bíblia já foi toda escrita, a revelação escrita acabou, está fechada. A revelação natural, aquilo que Deus criou para se revelar a nós, também, tudo já está criado. Mas isso não significa que Deus não fala mais. Ei, Ele ainda fala. Existem duas palavras no Novo Testamento que podem ser traduzidas por palavra, no sentido de discurso, de mensagem. Existe a palavra logos, é a que mais aparece. Em João 1, por exemplo, enarque emiro logos. No princípio era a palavra, o discurso de Deus. É o Cristo que encarnou, habitou entre nós, armou a sua tenda, veio morar com a gente. Tabernaculou entre nós. Essa é a ideia do texto. Portanto, logos é uma palavra grega que pode ser traduzida por palavra. Deus fala através do logos. Mas em outros textos, como por exemplo, no texto que o Fabiano pregou domingo agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra que foi traduzida ali em Romanos, pela palavra, deu nó aí ou não? Quem está comigo aí? A palavra que Paulo usou, que foi traduzida pela palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, ali não é logos, ali é rema. E aí os eruditos, para simplificar para nós, eles dizem assim: quando é logos, é um discurso que fica registrado, ou na vida de alguém, ou num texto. E quando é rema, é o discurso que fica registrado no coração da gente. Simplificando um pouco mais, logos está em Cristo e na Bíblia. Rema é aquilo que Deus fala com a gente no dia a dia. Portanto, o que Paulo estava dizendo de fato é: Deus fala pelo logos, mas também fala pela rema. De vez em quando Ele fala um negócio com a gente que a gente nunca leu e nunca viu em lugar nenhum, mas a gente vai conferir na Bíblia, não contraria nada nas Escrituras. A gente vai conferir na natureza, também não contraria nada. A gente verifica na teologia, não contraria nada. Eita, então esse negócio é de Deus mesmo. Porque não está escrito na Bíblia: sai de Vila Velha e vai para Pibitaim. Mas Deus falou isso comigo, o que eu vou fazer? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Não está escrito na Bíblia: sai de Vila Velha e vai para São Paulo. Mas Deus falou isso comigo. Portanto, não existia um logos de Deus mandando vir para o Itaim, mas houve um rema de Deus mandando eu vir para o Itaim. E eu conferi na palavra e não discordou de nada. E eu conferi com a minha esposa, não discordou, conferi com os meninos, não discordou. E, meu Deus do céu. Então vamos. Portanto, queridos, a revelação escrita está pronta. Mas Deus continua falando. Falando no nosso dia a dia. Falando de forma simples, falando da forma que a gente entende, se revelando às vezes através da capa de um livro. Aproveitar que está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem um livro. Esses dias eu até postei ele num TBT. Será que vai ter no Google? Eu estava orando e pedindo a Deus uma resposta. Deus, me ajuda. Eu tenho que ir para São Paulo ou não, meu Deus? O povo está achando que eu vou para lá. E o que eu faço da minha vida, meu Deus? Por favor, Senhor, fala comigo. Aí eu fui almoçar com um pastor, terminou o almoço, ele: ô Manu, te dá um presente. Me deu esse livro aí. Aí eu entrei no Uber, peguei um Uber, entrei no Uber, quando eu olhei: vá para a cidade grande. Missões urbanas está no coração de Deus. Eu falei: não, está de brincadeira. Não, assim, explícito assim, tá. Você entendeu ou não?
Não está escrito isso na Bíblia, mas para aquele momento da minha vida, que eu estava me sentindo só, quem é que vai me orientar, Senhor? Já ouvi um monte de pastor, já ouvi um monte de amigo, já ouvi minha família, já ouvi todo mundo, mas eu ainda não tenho certeza, eu estou me sentindo sozinho nessa decisão, estou com medo de errar. O que é que o Senhor me diz? Aí Deus, vá para a cidade grande. Aí eu liguei para o pastor e falei assim, por que você me deu esse livro? Aí ele falou, porque você é urbano e Deus quer te usar na cidade. Quanto maior, melhor. Eu falei, tá de brincadeira. Meu irmão, às vezes a gente se sente sozinho. Às vezes a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E de repente Deus fala num negócio que a gente nunca imagina. Uma gaivota voou para um lado, Deus falou. Uma frase no para-choque de um caminhão, Deus falou. Uma história que veio à nossa memória e tinha anos que a gente não lembrava, Deus falou. Um vizinho que disse uma frase, uma mensagem de um amigo de infância. Alguém dentro do trem olhou para você e disse, olha, estou sentindo isso, isso e isso. E aí você fala, não é possível, Deus me achou aqui. Queridos, nós precisamos vencer a solidão. Somos um contra a solidão. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, às vezes, para vencer a solidão é ouvir a voz de Deus. Porque quando Ele fala, a gente não se sente mais sozinho. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O texto que Jesus citou para o Satanás, lá na tentação de Mateus 4. O povo está ali, ó, já passou 39 anos e alguns meses. Aí o Moisés reúne o povo e fala, gente, deixa eu falar uns negócios aqui com você, porque já está chegando mais ou menos a hora da gente tomar posse da terra. Deixa eu fazer uma revisão aqui, porque aquela geração que saiu comigo do Egito, já morreu a maioria. Então vem cá vocês que nasceram no deserto, filho, neto, bisneto do cara que saiu comigo lá do Egito, senta aqui que eu vou fazer uma revisão para você de tudo que a gente viveu nos últimos 40 anos. Aí Moisés começa a revisão, que a gente chama de Deuteronômio, as outras leis ou a ampliação da lei. E aí Moisés diz, presta atenção na revisão, meninada. Quando nós saímos do Egito, a gente não tinha comida. E Deus humilhou a gente e deixou a gente ficar com fome. Mas Ele sustentou a gente com o maná. E a gente nem sabia o que era aquele negócio de maná. Mas os nossos pais também não sabiam. Ninguém tinha comido pão de farinha que caía do céu. A gente não fazia ideia do que era aquilo. Por isso que o nome do negócio virou maná. Porque maná é o que é isso. É uma pergunta, maná. Quando começou a cair, o povo pegou, era uma farinha, o povo, maná, maná, que é isso? Que é isso? Que é isso? Maná. Que é isso? O povo não sabe o que é. Por que Deus deixou o povo com fome? Porque Ele ia sustentar com um pão que caía do céu. E isso apontava para Cristo. Para nos fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E aí Satanás fala com Jesus, você está com fome, né? Ele fala, claro, 40 dias que eu não como. Você é o filho de Deus? Claro que eu sou. Meu pai acabou de falar comigo ali, eu fui batizado 40 dias atrás pelo meu primo, e ele falou do céu, meu filho amado, em quem me comprazo. Então me prova que você é o filho de Deus. Manda essa pedra virar pão e come ela. Que é isso, rapaz? Você é doido? Não, me mostra se você é o filho. Que mané mostra seu filho, rapaz? Eu tenho convicção. Acabei de ouvir a voz do meu pai me dizendo, filho amado. Não preciso provar nada para ninguém, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Às vezes a gente se sente só. Às vezes a gente se sente vazio, mas a palavra de Deus, quando a voz de Deus alcança o nosso coração, a gente se sente preenchido, alimentado e não se sente sozinho mais. Nós precisamos também de relacionamentos. Porque se eu não me relacionar com ninguém, eu vou viver sempre sozinho. Ai, pastor, mas tem gente que não vale a pena conviver com eles. Já pensou se Jesus pensasse assim? Seria o homem mais solitário desse planeta. Como aquela pergunta em Lucas 15, e ele conta as parábolas, né, dos perdidos, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, para responder a pergunta dos caras. E a pergunta é: por que você come com pecadores? E eu fico imaginando Jesus respondendo de forma objetiva, porque Jesus é um mestre. Então ele dá uma volta e responde, né, de forma parabólica. Eu já tacava logo na testa dos caras. Porque se eu não comer com pecador, eu vou comer sozinho a vida inteira. Eu não quero comer sozinho, todo mundo é pecador, então eu não posso comer com ninguém. Nem com vocês, inclusive, religiosos. E aí, Jesus, você está entendendo ou não, meu irmão? O ser humano perfeito, o Filho de Deus. Ai, mas tem relacionamento que é tóxico. E Judas era o quê? Metia a mão na bolsa, tomava o dinheiro. E não se dava bem com ninguém. E uma treta danada. E ainda traiu tudo no final das contas. Ai, não, como é que eu vou ter relacionamento com Judas tóxico? Não, Jesus conviveu com Judas. Quando o tóxico veio, ele deu um beijo. E ele falou: ô meu amigo, com um beijo você vai me trair? Ai, Jesus, mas você não pode, o Judas é muito tóxico. Não, mas eu vinha para o Judas também. Ai, porque aquela amizade, fulano é muito interesseiro, só quer sugar de mim. Então, amém por isso, deixa sugar. Sirva, dá o que precisa, faz o que tem que ser feito. Se sacrifique um pouquinho. Sabe, o tal do ágape? Por quê? Por que não? Por que não? A gente é muito interesseiro. Esse é o problema. E a gente precisa trocar. Começa com INTE. Inte. Só que a gente tem que deixar de ser interesseiro e virar intencional. A gente precisa se relacionar não por interesse, mas com intenção. Qual a intenção desse relacionamento? Porque às vezes também a gente vai passando pela vida e vai tendo encontros, desencontros, sem nenhuma intenção, e aí a gente perde várias oportunidades. Portanto, o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Fulano tem muito defeito. Beltrano não serve para mim. Ciclano é tóxico. E não sei quem é não sei quem. E aí eu vou ficando cada vez mais sozinho. Ninguém presta para mim. Só eu que presto, né? Ninguém presta, só eu. E de tão bom que eu sou, eu fiquei sozinho no pedestal. Ah, fulano só se aproxima de mim quando precisa de dinheiro. Então, empresta dinheiro. Seja intencional nesse dinheiro. Ele precisa do dinheiro, eu tenho dinheiro. Como é que eu vou usar esse dinheiro para poder ganhar ele para Jesus? Para fazer dele um discípulo de Cristo. Ele me procura quando ele precisa do dinheiro. Eu tenho sempre o dinheiro que ele precisa. Então, o que eu estou na minha mão? Com uma semente poderosíssima. Eu estou na minha mão com um poder de atração. Essa pessoa tem um interesse, ela vem atrás de mim. Jesus mandou eu ir atrás dos outros. Quando a pessoa já está vindo até mim, está meio caminho andado, irmão. Está mais fácil. Não vou falar não, que eu tenho que terminar mais cedo. Mas aqui tem um negócio muito maravilhoso. O que eu ia falar, deixa para depois. Nesse momento,
Estava só o Adão e Deus. Sim ou não? Sim ou não? Só o Adão e Deus. Adão e... Então como é que ele está sozinho? Adão, não é bom que você esteja só. Não, Senhor, mas eu não estou sozinho. Tá sim, Adão. Não, eu tenho o Senhor. O Senhor não vem aqui todo dia conversar comigo? Antes do dia virar noite, na viração, o Senhor vem e a gente bate um papo. Eu não estou sozinho, eu tenho Deus. Está sozinho ainda. Isso aqui rebenta nós. Porque esse é o nosso orgulho. Eu não preciso dos outros, eu tenho Deus. Está sozinho. Não, eu não gosto de igreja não, porque tem muita gente falsa. Eu não gosto de igreja não, porque tem muita hipócrita. Quando eu ouço essa frase, na hora vem assim, ó. Nem sempre sai, mas na hora vem. Tem vaga para mais um. Na hora assim, ó. A igreja só tem hipócrita. Na hora, vem que tem vaga. Quem não é hipócrita, com natureza pecaminosa? Quem não é falso em alguma medida? Todos nós. Está tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor. Está nada bem. Mas eu tenho Deus. E olha que o Adão tinha Deus e não tinha pecado. Ainda não tinha. E Deus está dizendo, mesmo tendo eu, mesmo sem pecado, está sozinho. Por que, Deus? Porque eu criei você para relacionar-se com outros semelhantes a ti. Eu criei você semelhante a mim para relacionar comigo. Então vou te criar outros semelhantes para você relacionar com eles. Porque mesmo estando cheio de Deus e sem pecado, ainda estamos sozinhos. Fomos criados para a convivência. Fomos criados para a comunidade. Porque Deus não queria um homem, Deus queria um povo. Considerei outra vaidade debaixo do sol, diz o pregador. Você sabe, eclésia é a assembleia, a reunião das pessoas para tomar decisão na porta da cidade. Chamado para fora, na porta da cidade. E ali na eclésia, alguém sempre fazia um discurso antes do povo tomar uma decisão. O que fazia o discurso na eclésia era o eclesiastes. Por isso que o nome desse livro é Eclesiastes, ou pregador, aquele que vai discursar na assembleia antes do povo tomar uma decisão. Aí Salomão começa a escrever esse sermão como quem estivesse dizendo: se eu fosse na porta da cidade fazer um discurso para a galera tomar uma decisão, esse era o discurso que eu faria. E ele diz no meio desse discurso, olhei debaixo do sol. Debaixo do sol ele repete 43 vezes, se eu não me engano. E debaixo do sol significa no primeiro andar, aqui no Cronos, acima do sol é o segundo andar, é o Kairos, é a eternidade. Então ele está dizendo, aqui no primeiro andar, entre nós humanos, eu identifiquei algumas vaidades. Uma delas é, um homem sem ninguém, não tem nem filho nem irmã. Irmã que você pode trocar por namorada, já que hoje é 12 de junho. Mas não para de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. Não tem nem com quem gastar, mas quer ganhar. Aí o Salomão está dizendo, isso é vaidade. Ele não diz, olhando no espelho, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, para que eu quero tanto dinheiro? Se eu não sei nem aproveitar o que eu ganho. Eu não tenho nem tempo de aproveitar o que eu ganho. Eu não tenho nem com quem compartilhar tudo isso. Então a pergunta do pregador é, para que então? Isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai do que estiver só, pois caindo não tem ninguém para levantar. Se dois dormir junto, eles se aquecem, mas se um dormir sozinho, vai ficar no frio.
Se alguém quiser prevalecer contra um, 2 resistirão. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Todo relacionamento é um cordão de 3 dobras, para não se romper com facilidade. Eu e Ana Paula, Ana Paula e Deus, 3 dobras, aí não rompe. Eu e o Geraldo, Geraldo e Deus, aí não rompe com facilidade. Quem entendeu diz amém. Nós precisamos de relacionamentos, mas nós também precisamos ter Deus nos nossos relacionamentos. Porque é essa terceira dobra que faz o negócio funcionar. A gente se relaciona muito, mas nem sempre com Deus no negócio. E aí fica só com 2 dobras. E aí é por isso que se rompe com facilidade. Então nós precisamos, em último lugar, de auxílio. Nós precisamos ouvir a Deus. Isso ajuda a vencer a solidão. Nós precisamos relacionar com Deus presente. Isso ajuda a afastar a solidão. E por último, precisamos de auxílio. Porque às vezes sozinho a gente não dá conta. E nós precisamos de auxílio idôneo. Qual a diferença, pastor? Muito simples. Tem auxílio e tem auxílio idôneo. O que é idôneo, pastor? É semelhante, com a mesma capacidade, com as mesmas características, que vai preencher aquilo que falta, que não tem nenhuma falha e que vai realmente auxiliar e não prejudicar. Como que pode isso acontecer? Muito simples. Uma vez eu recebi um menino no gabinete, ele entrou e falou: pastor, eu vou separar. Eu falei: é mesmo, rapaz? Não tinha 6 meses que eu tinha feito o casamento dele. Eu falei: mas não é possível? Mas nem deu tempo ainda. Não, porque eu conversei com fulano, e fulano disse que a mulher é tudo assim mesmo, e que não tem jeito, e tem que separar. Aí eu fui para a academia, e cheguei lá, encontrei o Beltrano, e o Beltrano falou comigo que tem que separar mesmo, e tal. Aí eu perguntei: o fulano é casado? Ele falou: já foi. Eu falei: e o Beltrano? Ele falou: acabou de separar. Eu falei: que bênção. Então seus conselheiros amorosos são 2 divorciados. Eu não estou dizendo que um divorciado não pode dar conselho sobre casamento. Aliás, eu acho que eles são os melhores conselheiros, porque viveram talvez os piores problemas. Mas eu não preciso só de auxílio, eu preciso de auxílio idôneo. Então, se eu quero conselho para manter o casamento, eu vou conversar com quem está casado há muito tempo. Se eu quero conselho sobre dinheiro, eu vou me aconselhar com quem está bem de dinheiro. Nome sujo, tudo esgulepado, deve todo mundo. E eu vou: não, como é que foi? Onde que eu invisto? Aí ele vai falar: bota na minha conta. Deixa eu usar seu cartão. É muito fracassado querendo dar conselho sobre sucesso, irmão. Ei, quando você estiver sozinho diante de um problema, se sentir incapaz e falar: ih, rapaz, isso aqui eu nunca passei, isso aqui eu me sinto sozinho para resolver, preciso de ajuda, preciso de auxílio, em nome de Jesus, procure um auxílio idôneo. Alguém que é bem sucedido naquilo que você precisa, alguém que manja do assunto. Como dizia meu avô: quem trabalha para pobre pede esmola para 2. Você já ouviu essa, né, Geraldo? Pelo sorriso que o Geraldo deu, eu já entendi. Essa ele conhece. Outra coisa que meu avô falava: faz negócio com quem tem dinheiro e conversa com quem entende. A gente fica pedindo conselho a uma gente que não sabe nada. Auxiliadora idônea. E a palavra que está aqui no original, no hebraico, é Ezer Kinegdo. Ezer é ajuda. O funcionário do Abraão era Eliezer. Deus é minha ajuda. O salmista diz: Deus é meu auxílio. Foi interpretado
equivocadamente por todo o povo ocidental, greco-romano e helenista. Porque na nossa cultura, o que ajuda é menos do que o que é ajudado. Presta atenção nessa que é boa. O ajudante do pedreiro é menos que o pedreiro, ganha menos, tem menos status. O ajudante de pintura ganha menos que o pintor, tem menos status. Portanto, na nossa cultura, o que ajuda é sempre menos. Mas quem escreveu isso aqui não foi nem grego, nem romano, nem ocidental. Isso aqui faz parte de uma perspectiva oriental, de que aquele que ajuda, ajuda exatamente porque tem aquilo que falta. Vocês se lembram daquele programa, o programa era do Luciano Huck, Caldeirão, alguma coisa, e tinha aquele soletrando, que os meninos tinham que falar as letras das palavras. E aí o menino não sabia soletrar, ele tinha umas ajudas, lembra? Aí tinha a ajuda dos universitários, lembra disso? Aí o menino não sabia, aí os universitários ajudavam ele. Eu te pergunto, os universitários estavam lá para ajudar porque sabia menos que a criança? Não, porque sabia mais. Não é que sabia mais em tudo, sabia naquele ponto de fragilidade da criança. Portanto, a mulher não foi criada como ajudadora do homem aqui, não. Por isso que é tirado da costela, irmão. Não é nem do pé nem da cabeça, é do lado. Ela é ajudadora porque ela tem exatamente o que falta. Tirou daqui para ficar lá, então o que falta aqui está lá. Porque eu não consigo achar o negócio dentro da gaveta. Eu virei a gaveta inteira, em cima da cama, não está aqui. Ela chega e fala, toma. Não é possível. Não é possível. Então, queridos, a mulher é auxiliadora do homem, nesse sentido, ezer kinegdo. Ela tem aquilo que falta para completar, por isso, uma só carne. Mas não é uma auxiliadora qualquer, é uma auxiliadora idônea, aquela que vai realmente completar. Porque às vezes a gente precisa de auxílio e a gente busca um auxílio que não é idôneo e ao invés de completar, tira mais do que já está faltando. Então você precisa, em nome de Jesus, quando se sentir sozinho em relação a um desafio, uma dificuldade, e precisar de ajuda, não procure qualquer ajuda, procure ajuda idônea, alguém que realmente vai te ajudar e não te empurrar mais para o problema. Pensa departamentalizado, irmão. Ai, aquele irmão é meu conselheiro. De que área? Não, ele me dá conselho sobre tudo. Ele não é bom em tudo. Ele é bom em uma, no máximo duas coisas. Então, naquilo que ele é bom, ele pode te aconselhar. Nas outras coisas, procura outro que é melhor do que ele. Porque às vezes ele é bom de casamento, mas é ruim de dinheiro. Às vezes o outro é bom de dinheiro e ruim de casamento. Então, de casamento você vai aqui, de dinheiro você vai lá. Entendeu ou não, irmão? Discipulado. A gente precisa aprender com quem sabe. E prova que sabe não é que fala, não é intelecto. A prova que sabe é que funciona na prática. Ah, fulano é formado em administração em Harvard. Ok. E ele faz o que da vida? Ah, ele está desempregado, com o nome sujo e está precisando do meu cartão emprestado para fazer uma compra. E daí que ele estudou em Harvard? Não funciona. Então, se não funciona, eu não quero ouvir conselho dele. Porque a gente não precisa de teoria, a gente precisa de prática. A gente não precisa de intelecto, a gente não precisa de conhecimento, a gente precisa de sabedoria. Tem gente com muito conhecimento e sabedoria nenhuma. Somente Lucas está comigo. Paulo está no final da sua vida, escrevendo uma das últimas cartas, já a segunda que ele estava mandando para o Timóteo. Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, ele preso, provavelmente em Roma. E ele diz, Timóteo, meu filho, quando o negócio apertou para o meu lado, todo mundo vazou.
Alexandre vazou, Demas vazou, todo mundo vazou, Timóteo. Me deixaram sozinho, mas o Lucas ficou, viu? Eu tinha vários ajudadores, no final eu descobri que só o Lucas era idôneo. Quem entendeu? Você entendeu, irmão? Quando Paulo estava no auge, estava cercado de gente. Quando o pau quebrou e ele foi preso, só o Lucas ficou. É desse tipo de auxílio que a gente precisa. Gente que está disposta a ficar quando ninguém mais quer ficar. Aí ele diz, então, Timóteo, você por favor procura saber onde é que está o Marcos. O Marcos é o João Marcos, da primeira viagem missionária. E traga ele junto com você, pois agora ele vai ser útil para mim. Olha que coisa maravilhosa, que lição que o apóstolo Paulo está dando aqui para a gente. Na primeira viagem missionária, o João Marcos era lerdo. Por quê? O João Marcos, ele era escritor. O óculos dele era redondinho e ele gostava de reflexões. Vamos fazer missões, ele, mas veja bem, olha, como disse o filósofo, não, Marco, para com isso, meu filho, vamos ganhar gente para Jesus. Ele, oi, Paulo, não estou, peraí, que não, meu filho, então, não é para fazer missões, é para escrever. Aí o Paulo fala, larga esse menino, eu não quero mais ele. Aí o Barnabé fala assim com ele, não, Paulo. Não, eu quero um cara bom para ganhar gente. Ô Silas, vem você. Aí o Barnabé, então pode levar o Silas, eu vou cuidar do Marcos. É, porque você também não é missionário, Barnabé, você é pastor. Então você fica aí cuidando desse menino lerdo e eu vou tocar minha vida porque o negócio é lá fora. Aí o Barnabé, é verdade mesmo. Barnabé, né? O filho da consolação. Natural de Chipre. Aí, Paulo vai embora. Leva o Silas e o Timóteo garra com eles e o Lucas garra também. Vão embora, vai embora. Passou 30 anos. Aí Paulo agora está preso, prestes a morrer. Ele fala, ô Timóteo, lembra do Marcos, aquele lerdo? Para missões ele não era bom. Mas agora que eu estou preso, eu preciso de um escritor bom. E ele escreveu o primeiro evangelho. O menino é bom na escrita, que ele conseguiu condensar em 16 capítulos todo o evangelho. Ah, eu preciso dele agora. Se você encontrar ele, traz ele, que eu preciso dele agora. Paulo está dizendo, existem momentos que tal pessoa não vai nos auxiliar, mas lá na frente pode ser exatamente essa pessoa que vai auxiliar. Portanto, a lição aqui é, não despreze ninguém, porque Deus pode usar todo mundo para nos auxiliar quando a gente está precisando. Ah, não me serviu agora, não vai me servir nunca. Não faça isso. Pode não ter servido agora, mas numa outra situação, Deus pode usar e vai servir muito bem. Queridos, como é que a gente vence a solidão? Ouvir a voz de Deus, com relacionamentos que nos auxiliem. Assim venceremos a solidão. Ah, eu estou me sentindo sozinho. Ajuste o seu receptor com o trono de Deus. Quanto mais você ouve Deus, menos sozinho você se sente. Ah, eu estou me sentindo sozinho. Então você precisa de mais relacionamentos. Ah, mas ninguém me visita, então seja você o visitador. Ah, mas ninguém me procura, então seja você o procurador. Ah, mas ninguém gosta de mim, então seja você o gostador. Seja você. Promova. Faça acontecer. Ninguém veio, então vai. Precisamos de relacionamentos. E a gente precisa de ajuda. A gente precisa de gente que auxilie. Às vezes, irmãos, nem vai auxiliar, mas só de estar ali junto, já faz um bem. Eu tenho uma personalidade que para mim é muito mais confortável fazer tudo sozinho. Eu faço mais rápido. Só que eu não fui criado para viver sozinho. Eu não fui criado para fazer sozinho. E aí Deus me bota para jogar basquete.
É eu e mais 4. Ah, mas eu queria sozinho. Não, tem 4. Ah, não, mas aí eu não quero não, eu vou para o skate, porque no skate é sozinho. Aí o que eu descobri? O skate é muito mais comunitário do que o basquete. Porque eu nunca vi um time de basquete comemorar a cesta do outro time. Mas eu já vi um skatista comemorar a manobra que o outro deu. Deu a manobra para ganhar dele, e ele está comemorando. Eu nunca vi quando o tênis do adversário rasga, o cara do outro time de basquete, adversário, tira o tênis e joga para o outro. Joga com o meu. Nunca vi isso acontecer no basquete. Mas já vi inúmeras vezes num campeonato de skate. Quebrou o shape do cara. Surge, brota um monte de skate. Vai com o meu, vai com o meu. Vai com o meu skate e podendo ganhar de mim. Não existe estilo de vida mais altruísta, pelo menos eu não conheço, do que skate. Eu fui para a igreja e eles vieram me ensinar o que era comunhão. Salmo 133. O que eu descobri? A gente já vivia aquilo no skate, mas na igreja não vivia não. Porque lá no skate tem pouco recurso, divide com todo mundo. Vamos na festa, ou todo mundo entra ou todo mundo fica para lá de fora. Mas na igreja uns vai porque tem dinheiro, outros não vai porque não tem. Uns comem na cantina, outros não comem. E aí, não, então, eu vou liderar, porque liderar eu faço sozinho. Aí eu falei, rapaz, não dá certo. Não, então eu vou ser pastor, porque aí pastor só tem um pastor, né? Presidente, então, só eu sou o presidente. Rapaz, não funciona também não. Aí o que eu descobri nessa minha jornada? Para mim é mais confortável fazer sozinho. Mas eu não fui criado para viver e nem para fazer sozinho. Então eu preciso me cercar de gente e fazer junto. É muito melhor. Dá muito mais certo. Porque Deus abençoa a união dos irmãos. Quão bom e quão suave é. Quando eles ouvem a minha voz. Se relacionam. E se auxiliam. É como o óleo que ungiu Arão, é como o orvalho que desce do Hermon, escorre sobre os montes de Sião. Ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre.